Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um livro que eu li recentemente de uma autora que eu particularmente já li quase tudo que ela escreveu. Eu acompanho ela há muitos anos, desde o blog dela intitulado Depois dos 15, a Bruna Vieira. E o livro que eu vim resenhar dela dessa vez é o livro Meu Corpo Virou Poesia. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E como eu falei, eu acompanho a Bruna Vieira há muitos anos, desde a época onde ela tinha um cabelo preto, lisinho, usava batom vermelho e falava bastante de Amélie Poulain. E desde então eu acompanho ela pelas redes sociais e venho acompanhando tanto os trabalhos dela como também as partes da vida pessoal que ela optou por compartilhar nas redes. E aí, este livro em questão, ele foi lançado em 2021, mas o contexto desse livro, tudo começou em 2017, quando a Bruna estava namorando. Um belo dia ela fez as malas e se mudou para São Francisco. Quem aí acompanhou essa fase lembra muito bem quem era o namorado dela, do que eu tô falando. Então, se você aí também é fã da Bruna Vieira e acompanha há alguns anos, sabe que período é esse. E é justamente muitas partes dessas fotos, dessas lembranças que eu tenho de que ela compartilhava desse período, eu ia me recordando no decorrer do livro. E isso é muito interessante, porque quando ela escrevia, eu já me ligava sobre o que ela estava falando. E aí, nessa viagem, infelizmente, a Bruna descobriu que para ser nós precisa de mais de uma pessoa. E aí, lá, infelizmente, ela acabou percebendo que ela estava perdendo a inspiração, que ela estava perdendo a voz dela. Então, esse livro, na verdade, ele acaba sendo um resgate dela, com ela, um encontro dela com ela mesma, em forma de poesia. E é muito interessante, porque muitas pessoas acham que poesia é uma coisa muito difícil de ler, mas na verdade tem poesias inclusive de uma ou duas frases, e muitas delas muito sucintas e que você com certeza vai se identificar. E é claro que eu trouxe alguns trechos para dividir com vocês. Além do mais, esse livro ele tem diversos desenhos muito bonitos, então acabou dando para o livro um resultado super delicado. E aí, um trecho pequenininho de uma poesia dela intitulada Incêndios por Toda Parte, eu particularmente gostaria de dividir. Já é outro dia. A neblina cobriu o sol mais uma vez. A fumaça por toda parte. Respirar aqui é como fumar 365 cigarros. Eu nunca fumei, mas estou aqui, vivendo pouco e morrendo depressa. Sinto frio, sinto medo, quero parar o mundo, quero que o mundo gire ao contrário. Morre aqui a minha ingenuidade, morre aqui a minha inocência, mas eu ainda estou de olhos abertos. Então, apesar da Bruna Vieira ela não ter muita idade, ela ser uma jovem, ela escreve com bastante maturidade. Até parece que ela já viveu muitas vidas em tão pouco tempo. Isso é bastante curioso, eu admiro bastante quem tem esse tipo de escrita com tanta clareza. Um pouco mais adiante, num texto intitulado Onde foi parar a amizade que eu cultivei aqui? Basicamente, o contexto desse texto é ela falando sobre como os amigos do ex-namorado também terminaram com ela a hora que rompeu o relacionamento. E aí ela fala que se esforçou para ser amiga deles, mas ninguém se esforçou para ser amiga dela, e foi quando ela percebeu que talvez aquele não fosse o lugar para ela estar e realmente o lugar onde ela se sentia confortável. E aí ela diz, no final, um minuto de silêncio por todos os minutos que eu fiquei em silêncio, achando que o que eu iria falar era besteira. Besteira mesmo é ficar onde a sua presença é tolerada. E eu achei esse texto tão bom que dá vontade de colocar num quadrinho, emoldurar e pôr na parede. Ainda falando também sobre o término e sobre esse relacionamento tóxico, num outro texto intitulado Semente, ela fala: com a ajuda das palavras, eu me reconstruí. Sem seus moldes, sem suas correções. Minha única linguagem é o amor, e os créditos são todos meus. Porque se fosse por você, eu ainda estaria enterrada no chão. Mas eu sou semente e sei me plantar sozinha. Que empoderada! Eu achei muito legal como ela ressurgiu
como uma fênix das cinzas. Então, é principalmente para quem escreve, né? Para quem vive da escrita, quanto mais você viver experiências diferentes, mais bagagem você tem para escrever e se conectar com seus leitores. Então, para todos os males, nesse caso, tem um bem. Porque afinal de contas, se ela não tivesse passado por essas experiências, ela não teria escrito tão bem e tocado tantos leitores. Um pouquinho mais adiante, num texto intitulado Quem Apagou a Luz, logo no primeiro trechinho é o que eu quero compartilhar com vocês, que ela diz justamente o que é uma lição de vida. Se você não se conhece bem e aceita a sua pior versão, provavelmente não saberá apreciar quando estiver se aproximando da sua melhor. E isso é uma coisa que me fez refletir sobre esse assunto. Muito se fala sobre a gente se aceitar com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Mas se nós sabemos quais são os nossos defeitos, por que não melhorá-los? Por que continuar sendo uma pessoa que já sabe os seus próprios defeitos, mas que muitas vezes não assume esses defeitos para as outras pessoas? E justamente uma pessoa que não se conhece também não vai saber quando ela melhorou, o quanto ela melhorou. Então você não vai conseguir ter esse autofeedback. E por último, o último trechinho que eu vou compartilhar aqui com vocês para deixar com gostinho de quero mais. É um trecho do texto intitulado Esconderijo, que ela diz: escrever é deixar o sol entrar. É lembrar que não estamos presos nessas camadas. Elas fazem parte de quem somos e, como uma mãe prestes a amamentar, é importante se despir do medo. Nossas partes mais sensíveis são os nossos maiores alicerces e o que nos conecta com o que viemos fazer nesse mundo. Pessoas completas precisam de pouco, e isso me ensinou que qualquer lugar do mundo é meu, já que antes de qualquer outra coisa, eu moro em mim. Maravilhoso, né? Eu realmente gostei demais desse livro e eu confesso que enquanto eu li esse livro, muitas ideias me passaram pela cabeça. Acabei inclusive escrevendo minhas próprias poesias, uma até compartilhei recentemente no Instagram. Então eu gostei muito da forma com que ela colocou, nem demais e nem tão pouco. Às vezes um parágrafo curto era suficiente. Então, eu acho muito interessante para quem faz poesia, para quem manja desses paranauê, saber colocar a quantidade certa de palavras. E isso eu acho que é um dom e admiro demais quem tem esse tipo de escrita. Então, conta pra mim, você já leu esse livro? Você gostou? Não gostou? Se gostou, se não gostou, me escreve aqui embaixo o que gostou, o que não gostou. Você já leu outros livros da Bruna Vieira? Se leu, me escreve aqui embaixo qual que você leu e se você gostou também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que com isso você fique com uma vontadezinha de ler esse livro. E se por acaso você ler esse livro pela minha indicação, por favor, depois volta aqui e me escreve o que você achou. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.